E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Bastille. Não é sobre a banda. É sobre o Bastille BSD. É um framework para gestão de jails. E você ainda não sabe o que são jails? Então assiste esse vídeo até o final, que eu vou te explicar o que são jails, como utilizar e instalar o Bastille e até mesmo como criar o seu primeiro jail. O Bastille BSD é um framework leve e eficiente que facilita a criação e gerenciamento de jails no FreeBSD. As jails são uma tecnologia de virtualização nativa do FreeBSD que permite a execução de aplicações e serviços de forma isolada, garantindo segurança e controle. O Bastille, ele automatiza e simplifica todo o processo de configuração de jails. Além disso, ele oferece suporte a templates, permitindo que você rapidamente configure jails para diferentes tipos de serviços. Uma das grandes vantagens de usar o Bastille é a segurança. Com o uso de jails, você pode isolar completamente serviços críticos, limitando o acesso ao sistema operacional principal, no caso o FreeBSD, e isso reduz significativamente os riscos de invasões e ataques. Vamos explorar um pouquinho mais aqui dos templates, ver o que esses templates fazem e quais são esses templates hoje disponíveis. Então, os templates no Bastille, eles servem para automatizar a instalação de serviços e aplicações no nosso FreeBSD, dentro de um jail, claro. Então, uma das grandes vantagens que nós temos aqui em relação ao Docker é que o Docker, você, quando normalmente vai fazer o download de uma aplicação que está em formato Docker, você vai e baixa uma imagem. E com isso, há realmente um risco. E esse risco, inclusive, a gente pode confirmar notícias como esta, em que no Docker Hub haviam aí, segundo a notícia, milhões de repositórios contaminados, com imagens contaminadas, e que isso, imagine você instalar um Docker para o seu ambiente, mesmo que seja o seu ambiente de laboratório, ou pior, no seu ambiente corporativo, no ambiente da empresa, o risco que isso pode representar. Então, um grande diferencial que nós temos aqui com os templates do Bastille é que nós conseguimos, por exemplo, inspecionar um template. Então, imagine lá que eu vou fazer aqui a instalação de um Apache. Então, eu tenho aqui o template do Apache e aqui eu tenho o que é que esse template contém, ou seja, como ele é instalado. Então, a grande diferença é que nós veremos aqui na prática, a instalação do jail ela é feita em real time. Ele carrega a imagem do FreeBSD que nós vamos escolher e aí, com isso, ele executa alguns passos. Aqui são os comandos para a instalação deste template. Então, tem aqui alguns comandos do próprio Bastille. Então, no caso aqui do Apache, ele faz aqui a instalação desse pacote, PKG Apache 24, coloca ele em inicialização do sistema operacional, coloca aqui sem nenhuma flag também na inicialização e executa esse comando. Ou seja, tudo isso aqui é feito utilizando o repositório oficial do FreeBSD. Então você não vai ter ali nenhuma dúvida de que esse software possa vir já com algum malware pré-carregado, ou pior, se houver aqui algum comando malicioso, você consegue identificar rapidamente. Então, os passos que eu vou te mostrar aqui nesse tutorial para instalação do Bastille estão aqui nesse endereço que eu vou deixar aqui no vídeo, que mostra como iniciar aí o Getting Started do Bastille. Então, o primeiro passo para a instalação do nosso Bastille é fazer o pkg install Bastille. Então, aqui nós respondemos yes e o Bastille está instalado. O próximo passo, depois de instalado o Bastille, é nós iniciarmos o serviço. Então, como que nós fazemos isso? Toda vez que o FreeBSD for fazer boot, ele seja iniciado. Então, com esse comando, sysrc Bastille enable igual yes, ele passa a ser iniciado durante o boot. Isso já nos permite fazer o comando de service Bastille start. E ok, ele está startado. Só que se eu fizer aqui um comando de jails, eu ainda não tenho nenhum jail, um Bastille list -a, eu não tenho nenhum jail ainda criado. Esse é o próximo passo que nós faremos aqui. Então, como que nós fazemos o bootstrap do jail? Como que nós criamos um jail? Nós temos aqui que fazer o comando de bootstrap. Então, é Bastille bootstrap e a versão de FreeBSD que eu quero fazer bootstrap. No caso aqui eu tenho a 14.1 instalada, então eu vou utilizar a mesma. E caso você nunca tenha instalado o FreeBSD ou nunca tenha utilizado o FreeBSD, você pode assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui,
que é o nosso vídeo de tutorial de instalação do FreeBSD. O Bootstrap é o processo que vai baixar o FreeBSD para ser utilizado depois nos nossos jails. E com o Bootstrap finalizado, o próximo passo é fazer a configuração de rede, para que os nossos jails possam utilizar a rede do nosso sistema nativo, do nosso FreeBSD. E isso é feito através de um NAT, que nós iremos agora seguir os passos, né, do Getting Started, e eu vou lhe mostrar aqui. Então, com o Bootstrap finalizado, vamos agora aqui à configuração da rede. Então, o primeiro passo é criar uma interface de loopback, e depois podemos aqui seguir o que a documentação recomenda, que é criar um alias, né? Então vamos chamar ela de Bastil0. Então nada mais é do que uma interface de loopback e iniciar essa interface. A interface iniciada e eu já tenho a interface aqui, ó, Bastil0, uma interface de loopback. O próximo passo é configurar aqui o Packet Filter, que é o sistema de filtro de pacotes do FreeBSD. Então eu vou utilizar o template que é recomendado lá na documentação do Bastil, no Getting Started. Então eu crio aqui o arquivo, que fica no etc.pf.conf, ele ainda não existe. Eu vou colar o conteúdo, dou aqui um Enter, um Ctrl D, para fechar o arquivo, e o meu arquivo está criado. Então se eu der um cat aqui no etc.pf.conf, eu tenho aqui já o arquivo criado. O próximo passo é startar o serviço e iniciar o serviço do PF. Então aqui a gente usa aquele mesmo comando, o sysrc, para deixar ele ativo em boot, e depois o famoso service, aí nesse caso é o PF, start. Bom, a conexão naturalmente cai, porque nós subimos aqui o sistema de filtro de pacotes. Eu vou fazer aqui agora o login de novo. E se eu carregar aqui o pfctl-sr para listar as regras, eu já tenho aqui algumas regras ativas. Isso significa que o meu sistema de Packet Filter está carregado no sistema operacional. Bom, aqui nós já fizemos o Bootstrap, então o próximo passo é mesmo criar a nossa jail. Eu vou criar aqui a jail com o comando bastil create. Vou chamar a minha jail de ADGuard Home, que é o template que nós vamos utilizar aqui de exemplo. Vou especificar aqui a versão, que é a única versão que eu tenho aqui, que eu fiz o Bootstrap, e aqui eu vou utilizar um IP de exemplo da própria documentação. Então com isso eu crio a nossa jail, e como você pode ver é muito rápido. Se eu fizer aqui o comando bastil list, ele já vai mostrar ela em execução. Como é que eu acesso ela? Eu venho aqui no bastil, console e o nome da minha jail. Pronto, estou aqui dentro da minha jail. Então essa é uma jail recém-criada e que já está aqui em execução. Já tem aqui o IP e já está aqui em plena execução. Então agora o próximo passo é aplicar o template, porque essa jail não tem nada, né? Ela é só um sistema aqui FreeBSD instalado dentro de uma jail, mas sem nenhuma aplicação ainda. Então vamos a isso. Então, como eu disse aqui, eu escolhi o template do ADGuard Home. Eu estou aqui na página de templates do Bastil, e aí eu vou aqui fazer os comandos. Eu vou copiar esses dois comandos. Esse primeiro comando é para fazer o bootstrap do template, e o segundo comando é para aplicar o template à minha jail já criada. Então esses são os dois passos que nós seguiremos aqui em seguida, tá? Se você olhar aqui o Bastil File, você vai ver que é uma template relativamente simples. Ela instala dois pacotes, o CA root NSS e o próprio ADGuard Home. Depois ele copia aqui alguns arquivos que tem na template do SR, né, para a raiz. Coloca também o serviço em execução no boot, starta o serviço, e estou de volta aqui na nossa shell. Eu vou colar o comando de template do ADGuard Home. Então ele já fez aqui o download do template e já disse, ó, o template está pronto para o uso. E agora eu vou pegar aqui o comando para aplicar o template na minha jail. Eu copiei e colei, claro. Ele deu um erro porque o nome do meu jail não é target. O nome do meu jail é ADGuard Home. E com isso ele deve aplicar aqui a template ao meu jail. Pronto, instalação finalizada.
É um processo bastante rápido, no caso desse jail, porque é um jail mais simples, mas existem jails que demoram aí algum tempo. Então aqui agora eu já tenho o jail aplicado, instalado. Vou utilizar o Bastille List para ver se está em execução o meu jail. Sim, eu posso aqui executar apenas o comando Bastille e ele me dá aqui todos os comandos disponíveis. Então, por exemplo, eu quero ver se as regras de redirect ou de NAT já foram criadas, então eu ponho aqui Bastille RDR, dou um Enter e ele me mostra como utilizar. Então, olha lá, o próximo parâmetro é o nome do jail, addguard home list. Aí eu já tenho aqui os redirecionamentos de porta. Então, se o serviço, se está tudo em execução, meu jail já está pronto. Se eu acessar aqui o endereço IP do meu host na porta 80, eu devo conseguir chegar ao jail, porque já é um redirect aqui do meu host para esse IP de loopback na porta 80. Então vamos fazer um teste. Eu tenho aqui o IP, eu vou copiar esse IP e vou tentar acessar aqui no navegador. De volta aqui no meu navegador, eu tenho aqui o IP do meu host FreeBSD, eu vou tentar acessar na porta 80. E olha aí, o addguard home já está disponível. Então eu tenho agora que fazer o login. Então, aqui nesse jail, usuário e senha é addguard, são iguais, e eu já tenho o addguard home em execução. Claro que aqui ainda não tem nenhuma query de DNS, nenhum dado, porque nós acabamos de instalá-lo. E nesse vídeo você aprendeu o que são jails no FreeBSD, como instalar um jail utilizando o Bastille BSD, que é um framework que simplifica muito a vida na hora de instalar e criar novos jails, e como eles são seguros e até como se comparam ao Docker no Linux. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Nós estamos no início e isso nos ajuda muito a crescer e trazer mais conteúdo de qualidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo! No vídeo de hoje você aprendeu o que são jails no FreeBSD, como instalar um jail e como gerenciar um jail utilizando o Bastille, que não é a banda, é claro que não é a banda. E como utilizar um jail